Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta nossa sessão de hoje. Nossos cumprimentos ao desembargador Cláudio e ao desembargador Glauber Rego, que retornam de férias. Boas-vindas ao doutor Ricardo Tinoco, assume a substituição do desembargador Delarmando. Boas-vindas e cumprimentos ao doutor Glaucio Garcia, Procurador-Geral de Justiça, que assume essa função aqui conosco no tribunal. Bem-vindo, doutor Glaucio. Passará uma temporada aqui com a gente. Já vinha, mas em substituição, agora como titular. Vamos iniciar os julgamentos jurisdicionais. Há uma referência aqui ao professor Claudomiro Júnior, da Universidade Federal, traz a turma de Direito para acompanhar a sessão do nosso tribunal, ver como é que funciona aqui. Nosso cumprimento ao professor e a todos os alunos do curso de Direito da Universidade Federal. Estadual. Aliás, da Universidade Estadual. O processo da pauta, o número 1, é o procedimento civil 081-54-36-94, relatoria do desembargador Cláudio Santos, Ministério Público e Estado do Rio Grande do Norte. Desembargador Cláudio, não há pedido de sustentação oral neste processo. Tem pedido? Tem, doutor Enio Ricardo. A ação, senhor presidente, é do Ministério Público, não é? Sim. Que é parte. Sim. Eu não sei se o Ministério Público vai sustentar, porque realmente eu absolutamente, antes que o advogado fala, se trata realmente de uma questão interessante, porque é uma liberação de dinheiro num acordo às pressas, firmado com o Estado do Rio Grande do Norte e uma empresa. Essas questões têm vindo à apreciação do tribunal. Me parece uma questão bastante delicada. Então, eu estou só colocando aqui porque não tive a oportunidade, estava de férias, com Vossa Excelência informou agora. Tive sessão ontem e segunda-feira foi o dia para receber advogado e rever os processos da Câmara. Estou só ponderando que é uma situação realmente delicada. Antes da palavra aí do advogado, a iniciativa do Ministério, pode ser até que queira ver. Ok. Você atende? Bom dia a todos. Muito obrigado, presidente, pelas boas-vindas. Apenas para destacar, e agradeço ao desembargador Cláudio Santos, de fato é uma ação de suma importância, e já consta parecer exarado nos autos, né, da lavra do procurador Zé Braz, e é interessante, inclusive, destacar que o próprio Estado do Rio Grande do Norte informou nos autos que logo tomou ciência da inexistência do relatório de auditoria dos serviços prestados pela empresa Ré, requereu a imediata suspensão da homologação desse acordo. Requereu depois da minha decisão. Sim. Então, de fato, pela manutenção, né, da procedência, já reiterando o parecer contido nos autos pela relevância do tema. E, de fato, é bem delicado e merece uma atenção especial. Agradeço mais uma vez ao desembargador Cláudio Santos pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Doutor Enio, tem a palavra por até 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente Ibanez, excelentíssimo senhor desembargador relator Cláudio Santos, a quem saúdo, estendendo os votos para todos os demais componentes desse egrégio tribunal, ilustríssimo membro e representante do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, caros colegas advogados, serventuários e estudantes do curso de Direito e demais espectadores desta sessão. Meu
Bom dia. Falo hoje em nome da empresa Ré e Agravante, Tree of Life Assistência Domiciliar. O caso de hoje, este caso em específico, ele tem algumas vertentes e eu faço pedido de licença para externar algumas poucas palavras em relação ao assunto. O primeiro deles é, o que se discute aqui é, primeiro, a proteção à coisa julgada. Segundo, aos atos perfeitos. E, em terceiro lugar, o próprio direito à saúde. Em um contexto inicial, compre destacar que se trata de uma ação anulatória proposta pelo Ministério Público, visando a anulação de um acordo homologado e transitado em julgado. Houve a propositura da referida ação e nela um pedido de liminar deferido pelo desembargador Cláudio Santos no sentido de bloquear os valores que haviam sido objeto da transação nas contas da empresa Ré, ora também agravante. O fato principal aqui é este acordo, este instrumento, ele foi firmado em absoluta boa-fé e dentro de todos aqueles requisitos que se fazem necessários. Mas antes de entrar no mérito do instrumento, há uma questão procedimental que me parece que merece seja dada atenção. E aqui eu não quero dar a lição de direito, na verdade eu sou tão aluno quanto os alunos que estão aqui acompanhando a sessão. Mas a ação proposta, a ação anulatória, em que pese esteja no âmbito do Código de Processo Civil, no mesmo artigo que dispõe da ação rescisória, ela diverge dessa em um ponto muito específico, que é a existência de trânsito em julgado. A ação anulatória, por sua natureza, pretende a anulação de um ato de homologação ou já perfectibilizada homologação, mas ela diverge da ação rescisória exatamente porque ela dispensa o requisito essencial do trânsito em julgado. E no caso dos autos, houve não somente a homologação do acordo, mas o trânsito em julgado e seu efetivo cumprimento. À época, sob a relatoria do desembargador Expedito, que homologou a transação e deu seguimento ao processo, remetendo para a origem, onde houve, de fato, o cumprimento do acordado, do pactuado. Esse me parece um erro de procedimento que merece ser destacado, em que pese ter o mesmo rito procedimental, existe essa especificidade, essa diferenciação que se faz necessária. A ação rescisória ela é voltada para situações em que há o efetivo trânsito julgado, enquanto a ação anulatória dispensaria este requisito. Passado o ponto da inadequação da via eleita, gostaria de mencionar a respeito da validade do acordo. O acordo em questão, para além de reduzir custos, para além de desafogar o judiciário, para além de servir, inclusive, na minha percepção, como um parâmetro a ser adotado na redução desse tipo de demanda, ele foi praticado por entes capazes, foi praticado sem dolo, coação, fraude, não há erro essencial, nada que justifique eventual anulação nos termos do artigo 849 do Código Civil. Pelo contrário, existe um objeto muito claro, toda a documentação encontra-se posta nos autos e foi firmado por agentes absolutamente capazes, pelo Procurador-Geral de Justiça, o Procurador
Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, acompanhado pelo Procurador-Geral Adjunto, pelo secretário de Executivo de Fazenda e ainda pela secretária de Saúde. Todas essas autoridades assinaram o referido instrumento, atestaram a viabilidade dele, tiveram tempo para analisá-lo, para conferi-lo e atestar que, de fato, estava em sintonia com aquilo que se pretendia. Inclusive, no âmbito do procedimento administrativo que gerou a homologação gerou a propositura do acordo, a formalização do instrumento, o próprio Procurador-Geral, acompanhado pelo Procurador-Geral Adjunto, afirmam que há expressa vantajosidade para o Estado do Rio Grande do Norte na sua celebração. Aqui, e quando eu falo da vantajosidade, é o ponto crucial, porque este foi o único argumento levantado no âmbito da ação anulatória. Uma possível ausência de vantajosidade clara para o Estado. E aí eu questiono. Quando falamos de acordo, de transação, de concessão bilateral, não deveriam ambas as partes cederem? Ou nós precisamos e pretendemos a maximização de direitos de um em face de direitos de outro? Isso não me parece celebração de acordo. Isso me parece sentença, decisão, julgamento de mérito. O que, de fato, aconteceu somente com a homologação do referido instrumento. Para além disso, e aqui aproveito para bem atentar ao que foi mencionado pelo desembargador relator, não houve qualquer manifestação do Estado do Rio Grande do Norte, que me parece ser a principal parte, ou a parte interessada em relação à manutenção ou não deste acordo, dos presentes autos, a não ser um pedido de suspensão da homologação do acordo, que, pasmem, já havia sido homologado, já havia transitado em julgado. Como se suspende um ato já homologado, já transitado em julgado, já cobertado por esse manto de proteção constitucional da coisa julgada. Não houve, como eu disse, qualquer impugnação do Estado nesse sentido. Mesmo no âmbito da ação anulatória, não houve qualquer manifestação do Estado solicitando a apresentação de relatório técnico, apresentação de documentação apta a comprovar qualquer erro, qualquer falha neste acordo que veio a ser firmado. E o que há, de fato, aqui, precisa ser destacado, é um verdadeiro periculum mora inverso. Há um risco à vida. A empresa agravante é prestadora de serviços de saúde não para um paciente, mas para diversos pacientes. A retenção de valores não prejudica somente o direito material em discussão, não prejudica somente o acordo que veio a ser celebrado, mas prejudica a continuidade do tratamento de diversos outros pacientes de alta complexidade. Pessoas acamadas, pessoas em completa situação de dependência de cuidados de saúde, que também são indiretamente prejudicadas. Veja, a situação posta, o bloqueio de valores é reversível, a vida não. A continuidade do tratamento de saúde dessas pessoas, não. Esse pode e está sendo prejudicado em razão, primeiro, da propositura da ação, segundo, da decisão proferida, a qual aqui peço com toda a vênia a reversão. Então, o que se pretende hoje é o provimento do agravo interno, no sentido de se rever a decisão que determinou, na nossa ótica, indevidamente a constituição de valores em prejuízo da continuidade da prestação de serviços para diversos outros pacientes e, em segundo lugar,
a improcedência da ação anulatória, com fundamento nos argumentos já deduzidos, sobretudo na preponderância, na necessidade de manutenção da coisa julgada, dos atos jurídicos perfeitos, da celebração da vontade das partes. É o que se pede hoje. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e espera-se por justiça. Desembargador Cláudio. Senhor presidente, eu quero inicialmente esclarecer que eu sou extremamente rigoroso nas ações em que uma parte presta serviço ou vende algum bem e a outra parte não paga. Eu acho que isso significa má-fé, e a má-fé, a má vontade, o descumprimento de um negócio, ele não pode ser acobertado pela justiça pública. No entanto, eu externo algum temperamento relativamente a essas questões em que entes públicos, prefeitura, Estado, órgãos, autarquias, vêm pedir homologação de acordo à justiça pública. Ora, se o Estado deve, por que não paga diretamente? Por que esperar por justiça dizer pague? Qual é o problema de pagar as notas fiscais, o serviço fosse prestado? Não há discussão sobre isso. Mas nesse caso vertente, eu vou examinar ainda o voto com ponto de vista formal do excelentíssimo doutor Ricardo, para sucumbir eventual razão à necessidade de se preservar o dinheiro público. Não estou dizendo que não pague, não. Estou dizendo apenas que para a homologação não houve manifestação do Ministério Público, embora as partes tenham requerido. Para a homologação e o pagamento, não houve manifestação do Ministério Público. Todos os acordos aqui homologados pelo Tribunal de Justiça que eu conheço, inclusive de valores vultosos, muito mais do que esse, a gente manda para o Ministério Público se manifestar, porque se trata de dinheiro público. Não é direito disponível de partes privadas. Eu acho que o Estado tem que pagar, mas não dessa forma, pedindo a cobertura, a ratificação do Ministério da Justiça Pública como se fosse a cobertar um negócio que houve que o Estado tem a obrigação de pagar a todos. Absolutamente não há, da minha parte, nenhuma suspeição relativa restrição a essa questão. Se há uma dívida, se há uma nota fiscal, se confirmou lá por quem recebeu o serviço que o serviço foi prestado, o Estado paga diretamente. Por que via justiça para isso? Além do mais, com essa falha da ausência de manifestação do Ministério Público para pagar. Acredito eu que houve realmente uma omissão, esse esquecimento, esse equívoco, mas não consta do processo, embora as partes tenham requerido, muita gente assinando o acordo, é secretário de saúde, é não sei quem, é não sei quem. Bom, relativamente, senhor presidente, a questão colocada no voto divergente, eu tenho a obrigação, mais do que a obrigação, o prazer intelectual de ler. Então, por isso, eu vou pedir vista relativamente para ver a questão formal. Porque, se assim for, mas o processo se encontrava no Tribunal de Justiça, a homologação tinha sido feita por um desembargador, o processo se encontrava na Câmara, e aí, a meu entender, atrairia essa decisão, essa necessidade de decisão urgente pelo Tribunal. Compreendo meu ponto de vista inicial, doutor Ricardo.
Não poderia um juiz fazê-lo, já que o processo estava no Tribunal de Justiça. Estava numa Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por sinal, um desembargador da primeira Câmara. Então eu vou aprofundar a verificação dessa questão meramente formal, que, a meu entender, a princípio, sucumbiu à urgência de desfazimento, ou de suspensão do pagamento de um negócio que envolvia valores públicos. Eu não sei se é R$1, 1 milhão ou 200, isso pouco me interessa. Mas a urgência me levou a não verificar aprofundadamente a questão da competência, doutor Ricardo. Era isso que a princípio eu queria dizer. Um pedido de vista para examinar a questão formal. Então, Vossa Excelência pede vista ou pede adiamento do julgamento para exame dessa questão? Tá. Então, o julgamento terá continuidade quando? Presidente, presidente, até em respeito e em atenção ao pedido de vista, é pedido de vista, não é, desembargador? Pois não. Ao pedido de vista apresentado pelo desembargador Cláudio, talvez fosse conveniente, de forma muito sucinta, explicitar as razões pelas quais eu firmei posição a respeito da incompetência do Tribunal Pleno. Se Vossa Excelência entender conveniente, eu posso, em 2 minutos, fazer essa breve fundamentação. Não, mas como Vossa Excelência já pediu vista, então poderia ser que não fosse oportuna a minha manifestação. Bom, Desembargador, pode continuar. pois não. É muito sucintamente, o motivo central com o qual eu me vali para suscitar a incompetência do Pleno desse tribunal na matéria que ora foi posta em exame, é porque há um dispositivo constitucional, Vossas Excelências podem verificar, o artigo 71 da Constituição do Estado, que fixa a competência absoluta, portanto, competência originária para o conhecimento de ações que são aforadas perante essa Corte, que diz que o Tribunal Pleno é competente para processar e julgar originariamente, aí vem a linha H, as revisões criminais e ações rescisórias de julgados seus e dos juízos que lhes são vinculados. Então, me parece que, e não obstante eu compreenda que a ação anulatória ela guarda bastante estreita relação com a ação rescisória, até porque a parte finalística dela, quer dizer, a finalidade com a qual ela se reveste, termina gerando os mesmos efeitos. O ponto é que, em se tratando de dispositivo constitucional, me parece que é do conhecimento regular de todos nós, não há que se admitir interpretação extensiva, né? Não se pode aplicar aquela parêmia de que a lei disse menos do que poderia dizer, que normalmente se dá quando se está a falar de regras infraconstitucionais. No caso, a norma constitucional ela precisa ser interpretada de forma restritiva. Então, esse é o primeiro ponto. Para além disso, e aí agora já me reportando ao que o desembargador Cláudio falou, no que diz respeito ao fato de que já havia uma decisão proferida por um desembargador, e de tal modo que isso poderia atrair a competência da Corte para o julgamento de mérito, todos nós sabemos que em matéria de reconhecimento de incompetência não existe a incidência do fenômeno preclusivo. A todo tempo é possível que se reconheça a incompetência de um órgão jurisdicional para o exame e o julgamento da matéria de fundo que esteja ele a examinar. Tanto é verdade que, na hipótese desse tribunal vir a reconhecer a sua incompetência, o juiz de primeiro grau que receber a demanda, para tanto distribuída ou redistribuída, poderá adotar as mesmas razões, os mesmos fundamentos que o desembargador assim o fez por ocasião do seu exame, ou até entender de forma diferente, porque, na verdade, não há vinculação do ato proferido quando ele não se reveste da competência jurisdicional em razão da matéria, que é, na verdade, um tipo de competência absoluta. Então, são esses os fundamentos com os quais eu queria deixar bastante aclarada a posição desse juízo, para que, por ocasião da análise do reexame feito
a ser feito pelo desembargador Cláudio e submetido à corte, esses pontos possam ser tratados de forma a subsidiar o julgamento. Presidente, eram essas as colocações que eu gostaria de fazer. Agradecendo a atenção. Senhor presidente, pela ordem. Das palavras do excelentíssimo e ilustre magistrado doutor Ricardo, me surge o seguinte. Como Vossa Excelência bem sabe, doutor Ricardo, a jurisprudência vem alargando sobremaneira a atribuição que a parte tem, o interessado tem, no sentido de alargar a ação anulatória de atos jurídicos, de atos jurisdicionais e de atos administrativos. Seria uma rescisória nova a ação anulatória. Isso aconteceu, não sei se Vossa Excelência se lembra, doutor Ricardo, com a questão que o ministro José Augusto Delgado foi relator do STJ, que causou muita celeuma entre os processualistas. Quando uma ação transitada em julgado, que não cabia mais nem rescisória, se entrou com anulatória de uma questão de bilhões de reais do Estado de São Paulo, e ele trouxe uma tese de que situações como aquela precisariam ser enfrentadas pela justiça de alguma forma, sob pena de se perpetuar uma injustiça grande. Ou seja, o fato final, o objeto, cede lugar à forma. Cede lugar à forma. O que nós estamos tratando aqui é exatamente isso. Poderia ir o Ministério Público e o nome jurídico não tem muita importância, com a anulatória ou com a rescisória, que seria a rescisória de competência do tribunal, poderia até receber como uma rescisória, mas ao primeiro grau, para anular esse acordo, se havia principalmente essa urgência, e lá começar a se discutir se a competência era do juiz. Tá? Mas eu, nos meus limitados conhecimentos, eu vou verificar essa questão, mas sempre tendo em vista o foco da questão. Qual é o foco da questão? É o pagamento apressado de uma questão que o Estado poderia fazer diretamente, sem absolutamente provocar a justiça. A secretária de Saúde ou o procurador-geral disse, olha, nós estamos devendo, paga isso, acaba com esse negócio de estar pedindo aqui a bênção da justiça pública. Por que isso? Por que isso? Qual é a razão disso? Comunicava ao tribunal, parou a ação, não tem mais dívida. Acabou-se. Mas me deitarei um pouco, limitado a meus conhecimentos processuais, nessa questão que Vossa Excelência também levantou. Senhor presidente, eu acrescentaria apenas uma análise sobre a não surpresa, não para o próprio voto. Mais alguma manifestação dos colegas? Do processo, antes de proferir o meu voto, pelo desembargador Cláudio, com as novas considerações que ele foi trazer. Presidente, eu também, embora me sinta apto a votar, mas eu vou aguardar o voto do desembargador Cláudio, porque tenho imensa e incontestável admiração, e isso é coisa julgada mesmo. Eu vou aguardar a manifestação. Bom, então o processo terá continuidade do julgamento oportunamente quando o desembargador trouxer em mesa. Os processos seguintes não poderão ser julgados na sessão de hoje. O número 2 de relatoria do desembargador Dilermando, por se encontrar o relator de férias. O 3 e o 4, com o pedido de vista do doutor Ricardo, que falou apresentar na próxima sessão. Encerramos a sessão jurisdicional, passamos para a administrativa.
Na pauta administrativa, temos minuto de resolução que estabelece nova organização à Secretaria Unificada das Comarcas de João Câmara e Areia Branca. A outra minuta de resolução dispõe sobre a organização e instalação da Secretaria Unificada da Comarca de Baraunas. E a terceira resolução dispõe sobre a organização das Secretarias Unificadas de primeiro e segundo núcleos regionais das garantias. As 3 minutas apenas organizam essas secretarias. Todos de acordo? Na extrapauta temos minuta de resolução que altera o anexo 1 da resolução 19, de 20 de junho de 2021, que dispõe sobre a ordem de substituição legal dos juízes de primeiro grau do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Esclarecendo que aqui, em função da criação desses juízes de garantia, com essa movimentação é necessário a presidência estabelecer as substituições em face das instalações do juiz de garantia, que ocorrerá segunda-feira, dia 30. Então, essa minuta apenas para definir, diante dessa realidade a ser implantada, como se dará a substituição dos juízes. Todos de acordo? De acordo, excelência. Trazemos aqui também uma minuta de edital para as inscrições dos juízes auxiliares que desejam fazer permuta. E os requerentes são a magistrada Valentina Maria Helena de Lima Damasceno, titular do 2º Juizado da Comarca de Trânsito de Natal. E meu voto é pelo deferimento desse pedido, porque só tem esse requerimento, então nós estamos disciplinando aqui, não confundir essa permuta com aquela discussão que está para ser definida, e os critérios nós ainda iremos discutir sobre permuta de juízes entre tribunais estaduais diferentes. Isso aí acho que exige mais debate e não estou apresentando esse tema agora. Esse aqui é a permuta tradicional que nós temos entre juízes do mesmo estado, 2 juízes que estão pedindo permuta. De acordo? De acordo. Então, a extrapauta resolvemos. Nas propostas e indicações, eu tenho um voto pesado pelo falecimento da senhora Maria Eurizene Braga Sampaio, mãe do Dr. Eval Sampaio. Todos de acordo? De acordo, excelência. Não tenho mais proposições em manifestação do desembargador Cláudio. Eu gostaria apenas de registrar os meus agradecimentos pelas boas-vindas, depois de breves férias, e dizer que estava com saudade não apenas de Vossa Excelência, mas de todos os colegas, dar boas-vindas ao representante do Ministério Público nessa oportunidade, primeira sessão que eu participo com Vossa Excelência aqui com o Procurador-Geral, e dizer do meu prazer de discutir melhor essas questões aqui no plenário, porque realmente o direito é dialética, né? E a gente com saudade de Vossa Excelência, porque sem Vossa Excelência a sessão não é a mesma coisa. Doutor Cícero. Presidente, bom dia a todos mais uma vez. Primeiro, quero dar boas-vindas ao doutor Glaucio, desejar um belo e produtivo trabalho aqui nesta Corte de Justiça Potiguar e dizer da minha alegria de reencontrar o desembargador Cláudio e o desembargador Glauber hoje, voltando de merecidas férias, e da felicidade que é ver o sorriso estampado no rosto deles dois. Obrigado, presidente. Desembargador Vivaldo. Também, excelência, cumprimentar o doutor Glaucio e dar as boas-vindas ao doutor Ricardo Tinoco, que vem também substituir. Mas nós já nos encontramos. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, só me somar as congratulações, em especial a presença do novo procurador-geral, que com certeza, com as bênçãos de Deus,
trará muitas luzes para esta corte. Desembargador Amilcar. Excelência, me associar às proposições já feitas, em especial, desejar tudo de bom ao Dr. Glaucio nesse novo desafio. Pode contar com a colaboração de todos nós. E na ocasião, senhor presidente, eu gostaria de pedir autorização à corte para me ausentar do Estado no dia 3 e 4, mas sem afastamento das funções jurisdicionais. Eu autorizo. Os demais de acordo? Mais alguma proposta, desembargador? Não, excelência. Desembargador Ricardo Tinoco. Presidente, somente agradecer as palavras generosas de Vossa Excelência, dando boas-vindas à minha pessoa, para essa rápida passagem aqui na Corte de Justiça. Secundar as palavras dos que me antecederam em relação às boas-vindas ao novo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Glaucio, a quem devoto também as melhores chances e possibilidades de executar um trabalho profícuo no exercício da função fiscalizatória, que é atribuição ministerial, e de igual modo agradecer também aos demais membros da Corte pela receptividade que me foi conferida, sem nenhuma proposição a mais. Desembargador Glauber. Senhor presidente, agradecer as boas-vindas e também ratificar aí aquilo que foi dito a respeito do desembargador Cláudio. A sessão sem a sua presença perde muito. Então, seja bem-vindo, desembargador Cláudio. E dar as boas-vindas aos doutores Cícero Macedo e Ricardo Tinoco, que atuam aqui na Corte em substituição. E, senhor presidente, saudar o novo Procurador-Geral de Justiça, o doutor Glaucio, e justificar a minha ausência na sua posse, estava de férias, então não pude comparecer, e dizer que conheço o trabalho de sua excelência enquanto advogado na comarca de São Miguel, e ele promotor de justiça. Então ali o tempo passou, hoje nos encontramos aqui nesta Corte de Justiça. Então desejar sucesso na missão que lhe foi aí dada por seus pares e que ela seja alcançada. Desembargador Cornélio. Sem proposição, só me associar aos votos de boas-vindas do desembargador Cláudio, desembargador Glauber, ao doutor Ricardo Tinoco e ao procurador doutor Glaucio. Desembargador Ricardo Procópio. Senhor presidente, saúdo inicialmente o eminente Procurador-Geral, Dr. Glaucio Garcia, ao tempo que dou as boas-vindas, que Vossa Excelência tenha com esta corte a convivência amena e saudável que tiveram os anteriores, mas particularmente a doutora Elaine Cardoso, e que Vossa Excelência tenha um pleno êxito no desempenho da missão que lhe foi confiada pelos pares. Saúdo os colegas que retornam de férias, desembargador Glauber, desembargador Cláudio, e também faço coro de boas-vindas ao doutor Ricardo Tinoco, que volta a conviver conosco aqui. Não mais, presidente. Desembargadora Sandra. Senhor presidente, eu me associo a todas as manifestações já feitas. Desembargador Luiz Alberto. Excelência, igualmente me associo às manifestações até agora apresentadas e especialmente a recepção, o acolhimento do Dr. Glaucio, novo Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, desejando sucesso, o que é sempre esperado na sua nova missão. Agradecendo a todos. Senhor presidente, pela ordem, só sim, para não cometer injustiça, agradecer ao Dr. Roberto Guedes, que neste período em que estive afastado, substituiu o meu gabinete. Então, foram 15 dias aí, Sua Excelência esteve realizando o seu trabalho e
com bastante sucesso. Se possível, que seja anotado aí na sua ficha funcional o agradecimento que faço. Será anotado, desembargador. Agradecendo a todos, declaro encerrada a sessão de hoje, desejando a todos uma ótima semana.